Do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus em Maringá, presidida pelo pastor Antônio Ferreira e o pastor Jackson Ferreira, e a pedido da coordenação da nossa Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Robinson de Lara e Rodrigo Mariano, fomos convidados para estar elaborando comentários para as lições bíblicas da Escola Dominical do primeiro trimestre do ano de 2026. Então, nós vamos ter aí uma sequência de vídeo nas próximas semanas, trabalhando com os irmãos, as lições, os principais assuntos. O nosso objetivo aqui é trabalhar um aprofundamento nos conteúdos doutrinários da lição e também refutar alguns contradizentes, haja vista que nós temos um assunto muito importante, que é o assunto da Santíssima Trindade. Assunto este que estaremos estudando ao longo das 13 lições da nossa revista da Escola Bíblica. O comentário da lição desse trimestre está a cargo do pastor Douglas Batista, do Distrito Federal, um grande ensinador do nosso Brasil e alguém que Deus tem usado de maneira especial nessa área do ensino também. Então serão vídeos todas as semanas tratando sobre estes assuntos. Nós já tivemos, ao longo de vários anos, muitas lições da revista da Escola Bíblica Dominical tratando sobre o assunto da Trindade. Mas esta é a primeira vez que a CPAD dedica uma revista, ou seja, um trimestre inteiro, ao assunto da Trindade. Então nós teremos uma variedade muito grande, um aprofundamento muito especial dentro deste assunto. É um assunto exclusivo dentro da casa publicadora. Nós vamos ter essas lições que elas estarão divididas em blocos. A lição de hoje é uma lição introdutória, onde nós vamos estar iniciando o assunto, e depois nós temos um bloco de 3 lições falando sobre a doutrina do Pai, de Deus, que é a teontologia, mais 3 lições abordando sobre a doutrina de Cristo, a cristologia, 3 lições abordando sobre a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, e também o último bloco de 3 lições falando sobre as interações intratrinitarianas, o que nós chamamos de economia da Trindade, né? As relações, os diálogos e entre Pai e Filho, Filho e Espírito Santo e Pai. Então nós teremos aí uma gama muito importante de assuntos para ser trabalhados ao longo do nosso trimestre. As lições serão, hoje vamos falar a lição número 1, o mistério da Santíssima Trindade. A lição número 2 vai tratar aí, como eu falei nesse bloco, sobre o Pai, sobre o Deus Pai. A lição número 3, o Pai que enviou o Filho. A lição número 4, a paternidade divina. A lição número 5, o Deus Filho. A lição número 6, o Filho como verbo de Deus, a obra do Filho, o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo como regenerador, a lição número 9, a lição 10, o Espírito Santo, o capacitador, e aí vem as lições 11, 12 e 13, como o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito, e a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então, é importante para o professor da Escola Bíblica Dominical, que é o foco dos nossos vídeos aqui, ter em mente a importância do domínio do conteúdo que vai ser apresentado. Nós precisamos sempre ensinar com segurança os nossos alunos. Por isso, o fundamental para a nossa utilização de apoio para o nosso ensino é, sem dúvida, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Todo o ensino ele deve estar pautado nas Escrituras, e esse é a nossa principal ferramenta para o ensino. Mas nós também temos o livro de apoio do trimestre, escrito também pelo pastor Douglas Batista, aonde aqui você vai ter um conteúdo 70% a mais do que aquilo que é apresentado na revista. Então, o livro de apoio ele tem um aprofundamento maior em cada uma das 13 lições. Também é muito importante você fazer uso da nossa declaração de fé, haja vista que o assunto da Trindade é um assunto denso, um assunto que gera algumas controvérsias devido a muitas heresias ou ensinos errados que permanecem ainda hoje, né, no meio brasileiro principalmente. Então, a nossa declaração de fé é muito importante, com certeza é um material de apoio fundamental para você. Além, claro, de outros livros que eu vou estar indicando, vamos estar trazendo para vocês algumas indicações saudáveis que você pode estar utilizando aí de material para aprofundar melhor em outras lições. Sobre a nossa revista, você sabia que a revista da Escola Bíblica Dominical ela tem uma diagramação que é fruto de anos de estudo da CPAD em cima dos caracteres, das palavras, para que ela comporte
e que ela possa ser plenamente estudada em uma aula que dure de 50 a 65 minutos. Então, há até mesmo uma contagem das palavras, viabilizando um tempo bom para leitura e comentário para cada tópico da lição. Esse é um ponto que eu quero destacar para você, professor, porque nós precisamos cadenciar o tempo da nossa aula para não nos ocuparmos excessivamente em um dos tópicos da lição e acontecer de encerrado o tempo, não ter condições, o tempo hábil para expressar, aprofundar nos demais assuntos da lição. O professor precisa ter em mente o tempo de aula que ele tem para poder passar em todos os assuntos possíveis que a lição se propõe. Para isso é importante, né, ter cuidado, às vezes, com até mesmo perguntas que surgem, né, experiências, devagar entre outros assuntos que fogem daquilo que está sendo proposto. Tenha muito cuidado com o tempo que você tem disponível e também é importante não acrescentar informação excessiva na sua lição, porque às vezes nesse acúmulo de informação você pode esgotar um tempo e aí vai ser precioso esse tempo para explanar ou trabalhar outros assuntos que são importantes. Todos os 3 tópicos da lição, geralmente está dividido em 3 tópicos e 3 subtópicos em cada um deles, você precisa passar por todos eles, para que o aluno tenha uma compreensão completa daquele assunto. Um ponto importante também que eu quero deixar para você, e sempre trabalho isso nas nossas aulas, é que o professor ele precisa trabalhar com uma consciência hermenêutica que nós chamamos de antevisão pedagógica. O que é isso? Você precisa se antever a questionamentos, a dificuldades dos seus alunos. O professor não deve simplesmente preparar a sua aula apenas preocupado com aquilo que ele vai dizer, mas ele também precisa estar preocupado com aquilo que o aluno pode perguntar ou questionar. Ou seja, o professor deve estar sempre um passo à frente da sua classe. Você sempre deve se antever a questionamentos. Tal assunto, tal tópico, isso pode gerar um questionamento? Isso pode gerar um erro doutrinário ou há algum erro doutrinário costumeiramente ligado a este texto, a este tópico que estamos trabalhando? Então, você já entra detalhando este ponto para evitar um futuro questionamento, uma futura dúvida, e assim você consegue trabalhar em uma forma linear o conhecimento que está sendo transmitido para a sua classe. No decorrer aí do nosso trimestre, nós vamos estar citando obras que também vão lhe auxiliar nessa parte. A minha oração é que o Espírito Santo nos ajude, nos guie, nos dê sabedoria, porque ao longo dessas semanas nós teremos aí vários encontros onde vamos trabalhar esses assuntos e vamos, aos poucos, progressivamente, nos aprofundando neste glorioso assunto que é a Trindade Divina. Vamos então ao nosso assunto de hoje, a primeira lição, que é o mistério da Santíssima Trindade. Diz ali o nosso texto áureo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, versículo 17. A nossa verdade prática: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus, em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Essa doutrina, ela encontra algumas objeções por parte de alguns, e uma objeção bem frequente, que talvez vá surgir aí na sua classe, é justamente um questionamento de que a palavra Trindade não aparece nas Sagradas Escrituras. Esse é um questionamento, uma certa objeção comum. Bom, esse argumento ele é muito fraco e muito fácil de ser refutado. Afinal de contas, a doutrina da Trindade ela está amplamente ensinada e aparece nas Sagradas Escrituras. Ela está evidenciada do Gênesis ao Apocalipse. A doutrina está ali. O que nós precisamos explicar aos nossos alunos é que a formulação teológica, os termos utilizados, a própria palavra Trindade não aparece na Bíblia porque é um termo extra-bíblico, é uma palavra, um termo que foi desenvolvido posteriormente na história da igreja. Por exemplo, na Bíblia não aparece a palavra onisciência. No entanto, é bíblico e amplamente fundamentado a doutrina da onisciência de Deus. Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, mas a palavra, o termo onisciência, não aparece na Bíblia. Onipotência, onipresença, também são termos que não estão na Bíblia. Mas o ensino e a doutrina e a fundamentação na palavra de Deus sobre isso é amplamente conhecido por todos nós.
Outro termo que não aparece na Bíblia, por exemplo, a Imaculada Conceição. A Bíblia não se refere à concepção virginal de Cristo, milagrosa, desta forma. Isto é um termo, são palavras que foram desenvolvidas posteriormente, mas o ensino bíblico sobre a concepção de Jesus no ventre de Maria, sendo ela ainda virgem, é o cumprimento da profecia, por exemplo, de Isaías 7,14, e depois, lá no início dos evangelhos, você vai ver isso narrado bem claramente na história de Maria. Então você pode ver como uma palavra pode não estar na Bíblia, mas o ensino, a doutrina está ali presente. E é assim com a Trindade, é assim com a palavra milênio, que a Bíblia ensina lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, mas lá não está a palavra milênio, mas se refere a um período de 1000 anos. Então, a mesma forma, 2 Coríntios 13, a bênção apostólica. Não está escrito lá na Bíblia, esta é a bênção apostólica. Não, ele simplesmente vai dizer, o apóstolo Paulo menciona esta bênção, conhecida posteriormente como bênção apostólica. O amor de Deus, a graça e a paz de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Mas a expressão bênção apostólica também não aparece na Bíblia. Então, é assim com a Trindade. O ensino está lá, a doutrina está lá, inegavelmente. Apenas a palavra Trindade foi desenvolvida posteriormente. Sendo assim, o ensino bíblico sobre a Trindade, ele é central para a fé cristã, principalmente porque ele preserva a identidade de Deus. E esse é um ponto que você precisa frisar muito para os seus alunos. O ensino da Trindade, ele é muito importante porque ele vai nos mostrar como o Pai se revelou, o Pai que envia, o Filho que salva e o Espírito Santo que aplica essa salvação. Sem a Trindade, o evangelho perderia sua coerência. Não haveria mediação real em Cristo, nem comunhão viva com Deus, não haveria um fundamento sólido para a oração, até mesmo para o nosso culto e principalmente para a obra redentora da salvação, na qual a Trindade atua completamente. Vamos então à nossa introdução da lição. A lição de hoje ela vai estar baseada no relato bíblico sobre o batismo de Jesus, né? E logo ali na nossa introdução, nós encontramos, por exemplo, que o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. Isso é maravilhoso. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e o Pai brada com a sua voz dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, nós vamos abordar o mistério da Trindade baseado nesses três aspectos, falando sobre a revelação do batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas e também a relevância do ensino da doutrina da Trindade para a fé cristã. Como eu já citei anteriormente, esta ela é uma lição introdutória. E nós vamos ter cuidado, e esse é um ponto que você também deve se atentar, para não entrar no assunto de outra lição, não antecipar excessivamente, aprofundadamente, um assunto que vai ser tratado nas próximas semanas. Vamos nos ater ao assunto de hoje, desta lição, e, a seu tempo, vamos aprofundar em outros aspectos da Trindade. Como diz o título da nossa lição, a Santíssima Trindade, ela é um mistério que foi revelado. A fé precede a razão. Ou seja, nós não devemos explicar o que está na Bíblia, mas devemos aceitar primeiramente pela fé. Primeiro vem a fé, depois a razão. Por quê? Porque a realidade de Deus, ela ultrapassa os limites da nossa compreensão, do nosso entendimento humano. Isso é algo maravilhoso. Como naquela teofania que a Bíblia nos registra lá no livro de Juízes 13 e 18, quando o anjo do Senhor, uma forma teofania do Antigo Testamento, aparece a Manoá e fala a ele e faz a promessa a ele de que teria um filho que seria escolhido pelo Senhor, e Manoá pergunta ao Senhor: qual é o teu nome? E a resposta do Senhor a ele é: por que perguntas o meu nome, sendo que o meu nome é maravilhoso? Essa palavra maravilhoso, peli, do hebraico, ela significa, ela se refere a algo extraordinário, incompreensível,
além da capacidade humana, sobrenatural. Da mesma forma, o salmista Davi vai dizer sobre isso no Salmos 139, no verso 6, dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Por isso, meu querido, a pessoa de Deus, a realidade de Deus, ele ultrapassa o nosso entendimento humano. Isto é maravilhoso demais para nós humanos que temos uma compreensão limitada das coisas espirituais. Então, nessa lição, nós vamos desvendar um pouco sobre esta revelação trinitária, partindo do ponto do batismo de Jesus, combatendo algumas heresias, principalmente uma delas que é a heresia do modalismo, que foi defendida por um homem chamado Sabélio nos primeiros séculos da igreja. Sabélio ensinava que a Trindade não existe e que Deus é uma pessoa só, mas que se manifestou de três formas diferentes ao longo da história da humanidade. Ora, ele se manifestava como Pai, ora ele se manifestava como Filho e ora se manifestava como Espírito Santo. Essa heresia de Sabélio foi combatida ferozmente pela igreja, porque isso deu origem a este ensino do modalismo, que hoje nós também temos como unicismo, tão presente em alguns pontos da igreja brasileira e que principalmente permeia muitas seitas que rondam aí até mesmo no nosso meio pentecostal. Muito cuidado com o ensino do modalismo, do unicismo. Deus não é uma pessoa só que ora se revela como um, como outro ou como outro. Não. O ensino bíblico ele é claro ao nos afirmar que Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, como está descrito na nossa declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus. Nós entendemos, então, pelas Escrituras, que não são três deuses, não é um politeísmo, um triteísmo, e também não é um só Deus que se manifesta em três formas diferentes. E por que, então, que esta passagem do batismo de Jesus é tão importante para este ponto de compreensão da doutrina da Trindade? Justamente porque nesta narrativa bíblica da Trindade, ali é possível visualmente, claramente refutar o modalismo, o triteísmo. Por quê? Porque ali nós vamos ter o Filho de Deus, Jesus Cristo, saindo da água sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pomba. E é interessante aqui você reforçar o texto bíblico que vai estar lá no Evangelho de Lucas, aonde ele diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba. Ou seja, todos viram. Não foi uma luz, não foi uma visão, todos viram o Espírito Santo vir sobre ele em forma de pomba. E em terceiro, a voz do Pai falando do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali ficou muito claro e evidenciado para todos nós as três pessoas da Trindade em uma ação contínua, simultânea, e isto é um ponto maravilhoso para todos nós. Algo importante que é bom nós esclarecermos também, antes de seguirmos na sequência da nossa lição, é este teste de ortodoxia que eu quero acompanhar com você. Nós temos que cuidar, porque na Trindade nós temos esses três aspectos que são importantíssimos: igualdade, diversidade e unidade. Igualdade, diversidade e unidade. Igualdade, porque todos os três são coiguais, todos são Deus, todos são da mesma essência. O Pai não é mais ou menos Deus que o Filho não é mais ou menos Deus que o Espírito, não, há uma igualdade. Eu lembro quando eu era criança, que pela forma que eu vi muitos ensinamentos, eu imaginava a Trindade como um pódio das Olimpíadas, onde Deus, o Pai, ficava lá no primeiro lugar, no segundo degrau com a medalha de prata vinha o Espírito Santo, e na menção honrosa, no terceiro lugar, com a medalha de bronze, bem abaixo, estava o Espírito Santo. Isso é um entendimento incorreto. Na Trindade, este princípio da igualdade. Nós vamos aprofundar isso posteriormente. O segundo, a diversidade. Por quê? Porque cada um é uma pessoa diferente. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. E a unidade, porque os três são um só. Eles não formam um Deus, não. Eles são o mesmo
Deus. E isso é muito importante. Se nós comprometermos a unidade da Trindade, nós caímos no politeísmo ou triteísmo, achando que são três deuses diferentes. Nós não cremos em três deuses diferentes, não. Nós cremos em uma tripessoalidade. São três pessoas que são um só. Se nós comprometermos o caráter da igualdade da Trindade, então nós estamos caindo no subordinacionismo. Isso que eu falei, aonde uma pessoa da Trindade está acima das outras. Nós vemos em algumas passagens da Bíblia o próprio Cristo agindo, por exemplo, em obediência ao Pai, mas isso sempre está relacionado à ação da Trindade ao longo da história. E não para mostrar que é uma diferenciação de relevância ou de autoridade entre as três pessoas. Não há subordinação para hierarquia, mas o que nós vemos é uma harmonia entre as funções das três pessoas da Trindade. O unitarismo, que diz que Deus é Pai e o Filho é um Deus inferior, e inclusive relega o Espírito Santo a um princípio ativo. Cuidado, porque esta é a doutrina das testemunhas de Jeová. Para eles, Jeová, Deus, é Deus. Jesus é inferior. E o Espírito Santo nem Deus é simplesmente uma força ou um princípio ativo. Você está vendo como é perigoso comprometer a igualdade dentro da Trindade? Caímos então no unitarismo. Devemos evitar este erro. E em terceiro, nós não podemos comprometer a diversidade da Trindade. Senão, nós caímos na heresia do modalismo, que é como que se Deus fosse um Deus que cada vez se manifesta de uma forma diferente. Mas aí como nós vemos os diálogos intratrinitarianos dentro da Bíblia, o pai falando com o filho falando com o pai e assim por diante, ele estaria falando consigo mesmo? Não. Então nós não podemos comprometer a diversidade dentro da Trindade. Continuando então, primeiro ponto da nossa lição, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Aqui é um ponto importante para você destacar. Jesus não precisava ser batizado para o arrependimento de pecados. O batismo de João era um testemunho público de arrependimento de pecados. Jesus não precisava, por óbvio, se batizar para arrepender-se de seus pecados. E a lição vai tratar sobre isso. Mas então por que ele se batizou? Veja que o próprio escritor aqui da nossa lição vai dizer ali no último parágrafo: ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores, que veio para salvar. Você pode ler o texto de Mateus 5,17. A identificação com a humanidade pecadora foi nessa atitude que ele aceitou ser batizado, para se identificar com a humanidade. Estamos identificados com ele no batismo e também nos identificaremos com ele através da sua ressurreição, porque assim como ele também foi batizado, sepultado nas águas do batismo e ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos com ele. É importante frisarmos que aqui nós devemos fazer aquela leitura lá de Filipenses, capítulo 2, do 5 até o 11, onde a palavra de Deus vai, além de deixar bem claro a diversidade entre as pessoas da Trindade, também nos faz compreender de uma maneira bem clara a obediência e deixar explícito esta separação das pessoas entre o Pai e o Filho. De sorte que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Jesus Cristo, o qual não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E aí nós podemos ver no versículo 9, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. Segundo ponto, subtópico da nossa lição, diz a descida do Espírito, a unção para o ministério. Ou seja, logo após ele sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Lucas 3:22. Esse texto é muito importante para você reforçar. Jesus já era o Filho mesmo antes do batismo. Como Filho de Deus, isso destaca sua divindade. E após ser batizado, então, ele agora está exercendo e assumindo esse título de Filho do Homem. Como Filho de Deus, isso atesta a sua divindade.
como filho do homem, isso atesta a sua plena humanidade. Assim, ele passa então, após o batismo, a receber a capacitação do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Um ponto interessante, a lição não chega a tocar nesse ponto, mas você pode também destacar que é algo que vai enriquecer a sua aula, é que no batismo de Jesus, todos viram a pomba, o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. Observe o texto de João, capítulo 1, versículo 32, onde João Batista testifica dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então você pode observar como ele, João Batista, testifica que ali foi visto o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre Jesus. E aí ele diz no versículo 33, e eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar com água, este me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia, que texto maravilhoso. Então você pode ver aqui como o próprio João Batista testificando a respeito desse acontecimento no batismo de Jesus. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então você pode observar como Jesus agora, após o seu batismo, ele passa a ser capacitado para executar o seu ministério. No terceiro subtópico aqui vai falar sobre a voz do Pai, ou seja, a aprovação celestial que ele recebe. E aí é importante isso, porque fecha este batismo de Jesus de uma forma gloriosa, porque ali no batismo a Trindade está se manifestando. E aquela voz do Pai que fala: eu sou, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, vai não inaugurar a sua afiliação, mas está proclamando publicamente para toda a humanidade, confirmando a encarnação do Verbo, confirmando no batismo de Jesus, autenticando não somente a sua missão redentora, mas a sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo o seu prazer. E esta aprovação divina é testemunhada também pelo apóstolo Pedro. O outro versículo que não está na lição, você pode marcar aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É interessante que aí agora, a partir deste momento, Atos 10 e 38 vai nos dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Olha a trindade aí. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós devemos frisar que no ministério de Cristo, a Trindade estava presente, atuando de uma forma gloriosa. O Filho sendo batizado, o Pai falando do céu e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Assim, o Pai dando este testemunho, ele está deixando claro 4 coisas para nós. Primeiro, a identificação de Cristo conosco no batismo, a sua obediência para com Deus Pai, a inauguração do seu ministério e o cumprimento das profecias com a manifestação divina. Este é um ponto muito glorioso da nossa lição. Como é pouco falado sobre essa experiência gloriosa do batismo de Jesus. Nós temos aqui a oportunidade de aprofundar com os nossos alunos dentro desta narrativa bíblica, que é muito rica e que deixa de uma forma clara, inequívoca, inquestionável a realidade e a diversidade das pessoas na Santíssima Trindade. Vamos ao segundo ponto da nossa lição: a distinção e a unidade das pessoas divinas.
eles têm primeiro subtópico, uma unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade, ela vai afirmar que Deus, ele é um só, em essência. A palavra grega é ousia, ou seja, a mesma essência divina do Pai, é a essência divina do Filho, é a essência divina do Espírito Santo. Por isso que não é incorreto nós nos referirmos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque toda a Trindade é composta pela mesma essência sagrada, santa, perfeita, divina. Mas ela subsiste em três pessoas distintas, do grego hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, ela é uma obra trinitária na sua essência, porque o Pai é quem planeja e elege. O Filho é quem executa a obra expiatória. E o Espírito é quem aplica os benefícios da salvação ao homem. Romanos 8,16 vai dizer, porque o mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então você pode observar como há uma distinção pessoal dentro da Trindade. Uma das mais importantes finalidades aqui nesse tópico da lição é deixar claro que existe uma distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, que têm funções diferentes, mas que são uma única pessoa. Leia o texto de João, capítulo 14, versículo 16. Olha o que Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Esse texto vai completamente contra o modalismo, o unicismo, como vemos hoje. Veja bem, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, para que fique convosco. Ou seja, não tem como Deus ser um só, porque senão ele estaria falando consigo mesmo. Não faz nenhum sentido. É um completo absurdo. Aqui nós vemos por claro, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro consolador. Muito importante, veja que a Trindade, ela não pode ser compreendida pelo nosso raciocínio lógico. E aqui eu quero entrar em um ponto muito importante para você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. A Santíssima Trindade não é um cálculo matemático, né? O número 3 da Santíssima Trindade não é o número 3 da matemática, porque se eu acrescentar um, seriam 4. Se eu retirar um, seriam 2. Não, é um número divino, é um número santo, celestial. Por isso, ele não pode ser compreendido por meios lógicos, mas é algo que nós aceitamos por meio da revelação bíblica e só pode ser plenamente compreendido por meio da fé. Todos que tentam explicar a Trindade de uma forma lógica, humana, racional, acabam incorrendo em heresias. Então tome cuidado com isso, porque é perigoso nós usarmos analogias físicas para explicar a Trindade, pois em algum momento elas vão cair em um problema teológico ou até mesmo descambar para uma heresia dentre aquelas que eu já falei para você, o subordinacionismo, o unicismo, né, ou o politeísmo, triteísmo. Por isso que nós devemos ter cuidado com analogias. É comum nessa época, né, o pessoal fazer comparação com a água, com o ovo e assim por diante. Cuidado. Evite usar analogias físicas. Aí você pode perguntar, mas pastor, como então que eu posso explicar melhor, me fazer entender melhor para os meus alunos? Use a palavra de Deus, use os textos da Bíblia Sagrada. Por si, ela vai produzir fé e pela fé virá a compreensão. Acredite e use o poder da palavra de Deus, porque sempre nós vamos ter dificuldades com analogias físicas, para que consiga explicar o que a gente chama dessa pericorese. O que é isso? É essa interpenetração entre as três pessoas da Trindade. E é algo que nós vamos falar mais logo adiante em outras lições. Não tem como racionalmente você explicar isso, porque as três pessoas da Trindade, uma habita na outra, uma é a outra, mas são pessoas diferentes. Então isso não há analogia física plenamente que possa esclarecer de uma forma 100% essa questão. É preciso usarmos sempre a palavra de Deus. Olha o que vai dizer aqui a nossa lição neste ponto
ainda no ponto primeiro, né? A unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo um em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há possibilidade de discordância entre as pessoas da Trindade. Deus é um Deus perfeito em harmonia. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, porque ainda hoje é comum e já se viu muitas vezes aí pela internet pessoas falando ou insinuando algum tipo de discordância, usando equivocadamente alguns textos bíblicos, né, ou até mesmo experiências. Por que não citar, por exemplo, a experiência do reverendo Moon, né, que diz que teve uma visão, que foi até o céu e lá ele viu o pai dando uma bronca no filho, dizendo: você não cumpriu sua missão, você falhou com a sua missão e agora nós precisamos de alguém para terminar de completar a sua obra. E aí perguntaram: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isso é algo que é uma heresia terrível. Nós temos que ter muito cuidado. Jamais haverá qualquer evidência de discordância ou desarmonia entre a Trindade. Continuando. Segundo subtópico deste ponto fala a pluralidade e na unidade do Antigo Testamento. Bom, o ensino bíblico da Trindade, ele não está de forma explícita no Antigo Testamento, mas está implícito em todo o texto veterotestamentário. Nós vamos começar a observar isso, por exemplo, até mesmo na palavra do hebraico usada para se referir. Elohim, por exemplo, é o plural de Eloá, que é utilizado para designar o Deus único de Israel. E este não é um plural quantitativo, mas é um plural de modalidade, aonde você tem um plural dentro de algo único. Por exemplo, quando eu me refiro à orquestra, existem várias pessoas na orquestra, mas eu não me refiro a ela dizendo as orquestras, não. A orquestra é uma só, embora hajam várias pessoas que estão ali. Esse é um tipo de plural que é usado na escritura bíblica na forma de Elohim. E a lição vai trabalhar e deixar bem claro isso. É importante você citar esse ponto aí para os seus alunos também. Quando Deus vai dizer assim lá em Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando Deus vai confundir as línguas lá em Babel, né, em Gênesis 11, Deus diz: passamos e vamos confundir as suas línguas. Em Isaías capítulo 6, Isaías ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então nós vemos que essas passagens, e até no livro há uma frase bem interessante aqui no final do segundo subtópico, onde diz: a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Por isso, o trinitarismo que nós pregamos, ele refuta o unitarismo e o unicismo desde o Antigo Testamento. Há um trecho muito importante da nossa declaração de fé, onde nós vamos ver aqui, na página 39, é o capítulo 3 da declaração de fé, onde vai tratar sobre a Trindade, e aqui vai dizer o seguinte: veja bem a definição de Trindade contida na nossa declaração de fé, que você deve usar aí na sua classe também. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Preste atenção, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. E aí encerra citando Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não está dizendo em nomes do Pai, não, mas deixando bem claro a pessoalidade da Trindade. Muito importante a gente sempre utilizar também a nossa declaração de fé para que corrobore e familiarize mais
nosso povo com a nossa declaração de fé, que é extremamente clara, bíblica, é um trabalho fantástico que nós temos aí à nossa disposição. Terceiro subtópico deste ponto vai dizer a Trindade explicitada no Novo Testamento. E aqui é importante, veja, que no Antigo Testamento eu falei que o ensino da Trindade estava implícito. No Novo Testamento ele já está de forma explícita. Isso também porque nós vemos a progressão, a revelação de Deus à humanidade, ela é progressiva. Deus se deu a revelar de uma forma progressiva. Por isso que no Novo Testamento, este ensino sobre a Trindade já está de forma explícita. Nós vamos ver ela revelada de um modo muito mais claro, né? Na ordenança do batismo, como nós citamos, na bênção apostólica, em 2 Coríntios 13:13. E aqui nós temos, no Novo Testamento, uma interação entre as pessoas da Trindade de uma forma muito clara, objetiva e de uma profundidade tremenda. Nós trataremos sobre isso também. Eu quero lembrar uma coisa importante neste ponto aqui da lição. Uma objeção também que se vê sobre a questão da doutrina da Trindade é que o desenvolvimento dessa doutrina foi feita posteriormente à igreja primitiva. Ora, isso é errado. A doutrina da Trindade não foi concebida nos concílios da igreja. Pelo contrário, os concílios homologaram a doutrina que já era pregada, ensinada e seguida pela igreja desde o seu primeiro século. Então, a doutrina da Trindade não é uma doutrina posterior à igreja primitiva. Eles apenas nos concílios homologaram essa doutrina da Trindade porque era necessário combater heresias que surgiam, como nós já falamos. Heresias de Ario, por exemplo, que escreveu, a obra Atalia, questionando, desconstruindo, de certa forma, a divindade de Jesus. Havia as heresias ensinadas por Sabélio, do unicismo, modalismo, e também existia até mesmo heresias que nós chamamos da linha dos pneumatômacos, que era uma linha teológica que ensinava contra a divindade do Espírito Santo. Os pneumatômacos, baseados e ensinos de algumas pessoas da época, diziam que o Espírito Santo não era Deus. Reconheciam Jesus como Deus, mas não reconheciam o Espírito Santo e o relegavam. Por isso que a Trindade é citada nos credos. Não porque eles ali estavam concebendo essa doutrina, não. Eles apenas estavam ratificando, eles estavam homologando aquilo que a igreja já cria, ensinava e praticava desde o primeiro século. Este é um ponto muito importante. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição, a relevância da Trindade para a fé cristã. Bom, a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé, como nós falamos, mas ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Isso é maravilhoso. O Criador, ele deixou a sua marca na criação. Dependemos do que ele mesmo revelou sobre si. Dependemos daquilo que ele nos revelou nas Escrituras sobre si mesmo. E nós precisamos ser humildes para reconhecer isso. Ou seja, nós só conhecemos de Deus aquilo que ele próprio revelou de si mesmo através das Escrituras. É impossível ao homem conhecer a Deus pelos seus meios, pelas suas capacidades. Nós só conhecemos a Deus aquilo que ele nos revelou através das Escrituras. Isso é um ponto que exige de nós humildade, subordinação à grandeza, à infinitude do Deus eterno e poderoso. Esse ponto é muito importante também, porque há aí uma objeção da Trindade, até mesmo dizendo que, além dela ser uma doutrina tardia, mas até algumas pessoas aí questionam a questão da doutrina da Trindade, dizendo que ela é uma doutrina católica. E aí nós precisamos conhecer um pouco da história da igreja para refutarmos de maneira correta e eficiente este ponto. Veja bem, a doutrina da Trindade não é uma doutrina católica, até porque nos primeiros séculos da igreja, os cristãos não eram conhecidos como católicos. Não havia igreja protestante ou evangélica, a igreja ela era uma só.
No ano de 313, nós vamos ter o Edito de Milão, que foi proclamado pelo imperador Constantino, e este edito, o que ele fez foi dar liberdade religiosa para os cristãos. No Edito de Milão, em 313, Constantino não está ali oficializando o cristianismo como uma religião do Império Romano. Erroneamente se fala isso. No Edito de Milão, em 313, o que ele fez foi dar liberdade para os cristãos professarem a sua fé. Em 325, nós vamos ter agora o Concílio de Nicéia, onde foi discutida aquela obra diário, a Thalia, que era um documento que alegava que Jesus não era Deus. E no Concílio de Nicéia, essa heresia foi refutada pela igreja, declarando que Jesus é Deus, composto pela mesma essência do Pai, através da expressão grega ousia, que a lição até mesmo está citando ali no tópico anterior. Mas foi no ano de 380 em que o imperador Teodósio, através do Edito de Tessalônica, declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí sim, a partir de 380, todos os que professavam a fé cristã passaram a ser chamados de católicos. Mas a doutrina da Trindade já estava definida desde antes, desde, por exemplo, o Concílio de Nicéia em 325. Então, é um erro muito grave você dizer a doutrina da Trindade é uma doutrina católica, por isso nós cristãos não devemos crer ou professá-la. Não, isso é completamente equivocado. Veja que a doutrina da Trindade ela é homologada, por assim dizer, em 325 no Concílio de Nicéia. E só após o ano 380 é que a igreja foi declarada, o cristianismo foi declarado religião oficial do Império Romano. Esse é um ponto histórico muito interessante de nós esclarecermos. Tanto é verdade que a própria doutrina da Trindade é professada pela maior parte dos cristãos, sejam batistas, protestantes, assembleianos, pentecostal, de várias linhas teológicas, a grande maioria massiva dos cristãos são trinitaristas, porque esse ensino da Trindade ele não é católico, é o ensino bíblico e que desde o primeiro século da igreja já vinha sendo obedecido. Agora veja que interessante, eu falei para você que o Concílio de Nicéia foi em 325, fez 1.700 anos agora, em 2025, ou seja, há 1.700 anos atrás, a igreja já combatia pessoas que tinham dificuldade e não aceitavam a doutrina da Trindade. Veja como não é de hoje este problema. Já no Concílio de Nicéia, pelo menos há 1.700 anos atrás, a igreja refutou essa heresia. E é importante hoje, agora, no primeiro trimestre do ano de 2026, através da nossa lição bíblica da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, continuamos refutando o unicismo, continuamos refutando o modalismo e ensinando o trinitarismo bíblico, conforme a palavra de Deus assim nos revelou. O segundo subtópico deste ponto da lição, que é o último, ele fala sobre as implicações doutrinárias. E aqui é um ponto importante para nós fecharmos a nossa lição, porque uma compreensão distorcida sobre a doutrina da Trindade vai ter implicações sérias para a nossa salvação e também para outras doutrinas bíblicas. Veja o que Jesus diz em João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A doutrina da Trindade ela é inseparável do Evangelho, pois o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que se revelou através do Verbo e que aplica através do Espírito Santo esta obra em nosso coração. Então, nós precisamos ter cuidado com estes ensinos. Uma má compreensão da doutrina da Trindade vai nos trazer um entendimento errado sobre a identidade do próprio Deus. Sem a Trindade, por exemplo, o Pai deixa de ser aquele que enviou o Filho. O Filho deixa de ser o mediador eterno e o Espírito Santo deixa de ser a pessoa divina atuante, tornando-se apenas uma força ou uma manifestação. Então veja como nós precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico. Devemos
citar, enfatizar estes tópicos aqui que eu deixo para você, para enriquecer a sua aula e também para levarmos, na medida do possível, a Igreja do Senhor a uma edificação pela palavra de Deus. Eu quero ainda, antes de fazermos a leitura da conclusão, indicar para você algumas obras. Por exemplo, tenho aqui do pastor Gabriel de Oliveira Porto, o livro chamado Entenda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, é um livro muito importante na língua portuguesa, tem um ensino bíblico, aborda de forma profunda também sobre a Trindade. Uma outra obra importante para você aplicar, a Teologia Sistemática Pentecostal, da CPAD, escrita por escritores brasileiros, né? E aqui sintetizando as principais doutrinas da nossa fé, aprofunda muito também nessa questão da Trindade. Uma obra que não pode faltar para você, professor, é a Teologia Sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal. É uma das poucas obras na língua portuguesa, assim como a que eu citei anteriormente, que tem uma abordagem pentecostal para o ensino da teologia sistemática. Então, nós temos várias outras obras que vamos estar indicando também nas outras lições e que você pode estar adquirindo para enriquecer não só este assunto sobre a Trindade, mas sobre todas as demais doutrinas que vão estar sendo abordadas aí repetidamente nas nossas lições. Encerrando, eu quero ler com você a conclusão, que é muito importante sempre fazer a leitura da conclusão. Às vezes o professor acelera tanto na aula ou acaba esquecendo, mas a conclusão é o fechamento daquilo que a lição se propõe. Ela vai fazer um resumo para não deixar pontas soltas, finalizar aquela linha de raciocínio que foi apresentada. Então, nunca deixe de ler a conclusão. E vai dizer assim: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer como Pai, Filho e Espírito Santo. É crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, onde estaremos estudando a segunda lição, em nome de Jesus.